Bom dia, meninos. Tudo bem, sétimo ano? Nós vamos continuar falando a respeito de plantas, né, que é o capítulo 3 aí da apostila de vocês. E hoje nós vamos falar a respeito das classificações dessas plantas, né, que são classificadas em briófitas, pteridófitas, sobre as plantas gimnospermas e também angiospermas. E a gente vai comentar a respeito de cada um. Durante a aula de hoje, eu vou ir comentando e para o vídeo não ficar muito cansativo, a gente foi colocando, nós fomos colocando aí também alguns vídeos ilustrativos aí, né, depois da minha explicação, para vocês aí terem maior conhecimento e não ter dificuldade na resolução dos exercícios lá da apostila. De modo geral, então, nós vamos falar então sobre plantas, né, as classificações dessas plantas, né, no caso aí, a primeira delas são as briófitas. Depois nós vamos falar sobre plantas classificadas como pteridófitas, as gimnospermas e por último nós vamos falar sobre angiospermas. De modo geral, então, vamos começar com briófitas. O que são briófitas? Briófitas, meninos, são plantas aí avasculares, né? Nós vimos que existem plantas vasculares e plantas avasculares. As plantas vasculares são aquelas plantas que possuem vaso condutor e as plantas avasculares, que é no caso das briófitas aí, não possuem vaso condutor. Então, se não possui vaso condutor, então são plantas que não têm condição de levar nem seiva bruta e nem seiva elaborada aí para sua nutrição. Então são plantas aí avasculares. Geralmente essas plantas são de pequeno porte, são plantas pequenininhas, né, de pequeno porte aí e que vivem em ambientes úmidos, né, com pouca incidência aí de luz. Sobre essas plantas também, nós podemos falar que são plantas aí eucariontes. E o que são plantas aí eucariontes, então? Só para lembrar, células eucariontes, né, que nós já falamos sobre células também em outros capítulos aí da apostila, são células aí, no caso, unicelular ou pluricelular, né, que possuem carioteca. Lembra de carioteca, né, lá do desenho, lá das células, né, que é a membrana nuclear, que é aquela membrana aí que reveste o núcleo das células. Ou seja, o núcleo celular é separado aí do citoplasma por essa membrana, indiferentemente aí das células procariontes que não têm carioteca. Então, as briófitas aí no caso são plantas, no caso, eucariontes aí, porque tem a presença de carioteca, e também são seres aí no caso pluricelulares, ou seja, formados de várias células aí. As mais conhecidas aí são os musgos, né, de modo geral aí, né, que formam aí sobre pedras, tronco de árvores aí de modo geral. Essas plantas aí não possuem semente, isso vocês têm que colocar na cabeça e é importante porque tem coisa na apostila falando sobre isso e na prova também, né, para saber separar uma classe da outra. Briófita, gente, não tem semente. Essas plantas, além de ser pequenas, coloca na cabeça, são plantas de pequeno porte, pequenininhas, e elas não têm sementes aí. Como elas são de pequeno porte aí, elas medem em torno de até 5 centímetros de altura. Então são plantas muito pequenas. Um fator aí que prejudica o seu crescimento é a falta de vasos condutores, já que elas são avasculares, né? Então aí não tem vaso condutor, que impossibilita o transporte aí de água e nutrientes aí para longas distâncias, né? Ou seja, impossibilita aí o transporte aí de seiva bruta e seiva elaborada. A estrutura aí das briófitas apresentam geralmente rizóides, cauloides e filóides. O que é isso? Né? Os rizóides aí são filamentos aí que fixam nessa planta ao substrato. Então ela não tem raiz, ela tem o que a gente chama de rizóide, né, que fixa aí ao substrato aí. E essas plantas também não possuem raízes, não possuem caule e nem folhas aí verdadeiras.
Também no lugar do caule, né, possui o cauloide, no caso, que é o eixo principal dessa planta aí. É o que fixa aí, é o que deixa a planta no estado ereto aí. E o filoide, que são as estruturas aí finas, como lâminas que assemelham aí as folhas, né? Então, são bem fininhas, são bem pequenininhas. Então, só para lembrar aí, para voltar e para ficar bem claro, né? Então, o que vocês precisam aí gravar sobre briófitas aí? Que elas são plantas avasculares, que as outras que a gente vai ver já são vasculares, que eu vou falar jazinho. Né? Então, são plantas avasculares aí, plantas de pequeno porte, né? Então, que mede aí no máximo até 5 centímetros aí, e gostam aí de ambientes úmidos aí com pouca luz. Né? O exemplo dessas plantas aí, de modo geral, são os musgos, né? Que a gente vê aí encostado aí, vivos aí, vivendo aí sobre pedras aí e tronco de árvores. Agora, eu vou deixar para vocês verem aí um videozinho para ilustrar o que eu falei, né? Para vocês seguirem. Olá pessoal, tudo bem? Você sabe o que são as briófitas? Não? Pois veja aqui no canal Ciências. As briófitas são aquelas plantas que você costuma ver cobrindo o muro das casas. Pode ser vista também nas áreas mais úmidas dos ambientes em que você está. Parecem bastante com gramas minúsculas. Briófitas em grego significa brion, musgo, phyton, planta. São plantas pequenas, eucariontes, fazem fotossíntese e são multicelulares. Essas plantas não possuem vasos que conduzem seus nutrientes. Ou seja, as briófitas não têm nem xilema e nem floema. Esse transporte de substâncias é feito por meio de difusão. Outra característica das briófitas é que elas não possuem uma estrutura rígida para sua sustentação. A maioria dessas plantas não chegam a medir 20 centímetros de altura. Os primeiros registros das briófitas datam cerca de 450 milhões de anos. Bem antigo, né? Sua evolução e adaptação aconteceu devido ao aumento de oxigênio na atmosfera. Os eucariontes multicelulares conseguiam sobreviver no ambiente terrestre se pudessem reter água suficiente no seu anterior. Com isso, surgiram as primeiras plantas briófitas. Aqui são algumas adaptações que garantiram o sucesso dessa planta em ambiente terrestre. As algas verdes tornaram-se expostos durante períodos de seca sazonais. Os sistemas que garantiram o sucesso reprodutivo, sistema de absorção de água do solo, condução de água na planta, equilíbrio hídrico e sucesso do sistema de comunicação externa. Essa planta não possui raiz, caule e folha. Mas o que elas possuem? Elas possuem rizóide, caulídeo e filídeo. Outra característica é que ela também depende exclusivamente da água para sua reprodução. Sobre o sistema reprodutor das briófitas, temos o gametângio masculino, é denominado de anterídeo, e seus gametas, os anterozoides. O gametejo feminino é o arquegônio, que produz apenas um gameta feminino, chamado osfera. Antigamente, todas as plantas sem vascularização eram classificadas em uma única divisão chamada briófita, e esta divisão em 3 classes. Nos dias atuais, essas classes foram elevadas a divisões separadas: hepáticas, antóceros, musgos. Existe a presença de estômatos para controlar a troca de gases e transpiração. Há células que transportam água, hidroides, e as que conduzem alimento, leptóides. Sua reprodução pode ser sexuada e assexuada, sendo que a reprodução assexuada pode acontecer por fragmentação e por produção de gemas em conceptáculos. Já a reprodução sexuada acontece por alternância de gerações, heteromórfica e orgânica. Assim acontece a reprodução sexuada das briófitas. Os gametas masculinos nadam até a planta feminina.
no anterozoide fecundo do gameta feminino, daí a formação do zigoto, que é desenvolvido dentro de uma cápsula, que é situada no topo da haste. Os esporângios se rompem, liberando os esporos no ar. Os esporos formarão novas plantas, dando continuidade ao ciclo. Espero que você tenha aprendido um pouco dessas plantas, que enfrentam tantas adversidades para se perpetuar até os dias atuais. Essas são as briófitas, e esse foi mais um vídeo do canal Ciências. Obrigado por ter assistido. Não esquece de se inscrever no canal. Se gostou desse vídeo, deixe aqui o seu gostei. Se tiver alguma sugestão de vídeo, aquele assunto que você gostaria de aprender, escreva lá embaixo nos comentários. Um grande abraço a todos e até o próximo, galera. Ok, meninos, então vocês viram aí sobre o vídeo aí, sobre as briófitas aí, só para lembrar também sobre xilema e floema. O xilema aí, no caso, são vasos condutores aí que levam aí a seiva bruta, que é composto de água e sais minerais aí para o caule da planta, e o floema também são vasos condutores que já conduzem a seiva elaborada, né, para nutrir essa planta aí. Nós vamos falar agora de pteridófitas, que é outra classe aí. E o que vocês precisam de saber sobre essas pteridófitas? Que são plantas agora vasculares, ou seja, que possuem vasos condutores aí, xilema e floema, né, que conduz a seiva bruta e a seiva elaborada aí. Essas plantas aí são bem maiores do que briófitas, então já dá para sentir a diferença de uma e da outra. Então são plantas maiores do que briófitas aí. Possuem então vasos condutores aí, que facilita aí o transporte, né, de água e de seiva, tanto seiva bruta quanto seiva elaborada aí no seu interior. E na verdade, essas pteridófitas, elas são compostas de raiz, caule e folhas. Grave bem isso, é raiz, caule e folha. Né? Pteridófitas, então, são maiores do que briófitas e possuem, no caso, raiz, caule e folhas. Grave isso que é importante. Outra coisa muito importante, pteridófitas, elas não produzem sementes, elas não têm sementes nela. Então elas são compostas de raiz, de caule, de folhas e não têm a presença de sementes. Exemplos de pteridófitas, então, são as samambaias, avencas, cavalinhas, xaxis, vassourinhas aí. Essas plantas, gente, elas gostam de ambientes úmidos, pouco iluminados, fixando em tronco de árvores. Elas não são parasitas, apesar de elas estar fixando em tronco de árvores aí, elas não podem ser consideradas parasitas porque ela não prejudica a planta. A planta não é, então, o hospedeiro dela e ela tem uma relação, então, harmônica com a árvore onde ela está e não uma relação desarmônica. É comum aí na região da Mata Atlântica, da Floresta Amazônica aí no caso. Só para lembrar, o bioma que apresenta a maior diversidade desse tipo de planta é a Mata Atlântica. Grave bem isso. É o bioma que apresenta a maior diversidade aí de pteridófitas, né, que é a Mata Atlântica aí. Continuando então, essas pteridófitas, em sua estrutura, ela possui aí folhas grandes, né? Enquanto as briófitas tinham folhas pequenas, as pteridófitas, elas têm folhas largas, grandes no caso. Elas são muito usadas, no caso igual avencas aí, são usadas aí nas decorações, usadas aí em arranjos, ornamentações de casas, igrejas, casamentos e festas, né? São também plantas aí no caso eucariontes, ou seja, existe a presença da carioteca, o material genético ele está no núcleo separado do citoplasma, né? Então pelo fato da carioteca estar presente. Também são plantas pluricelulares. O que quer dizer isso? São formadas por várias células e são plantas, no caso, fotossintetizantes, que realizam fotossíntese aí no caso. Só para terminar então, e para deixar bem claro, para fixar, essas plantas no caso, ela ocorre com grande incidência então na nossa Mata Atlântica aí.
Agora, então, a gente vai ver um vídeo também, né, para ilustrar o que eu falei sobre as pteridófitas. Olha aí. E aí galera, bora dar continuidade à nossa série sobre as plantas. Em nosso primeiro vídeo falamos mais sobre as plantas em geral, sua estrutura e como sobrevive. E no vídeo seguinte falamos sobre uma das classes existentes de planta, as briófitas. Se você ainda não deu uma conferida, corre lá para conferir porque vale a pena. E hoje vamos falar de outra classificação de plantas que não possui flor, fruto ou semente. E eu estou falando das pteridófitas. Antes de qualquer coisa, vale lembrar que as pteridófitas, assim como as briófitas, são plantas criptógamas, ou seja, elas também se reproduzem por meio de esporos. Mas uma característica que distingue as pteridófitas das briófitas é o fato de serem plantas vasculares. Ou seja, enquanto nas briófitas não existem vasos condutores de nutrientes, nas pteridófitas temos o xilema e o floema. O xilema é um vaso condutor que transporta a seiva bruta, ou seja, a água e os sais minerais da raiz até as folhas, enquanto o floema transporta a seiva elaborada, ou seja, compostos orgânicos produzidos na folha para o restante da planta. As pteridófitas geralmente ficam em ambientes terrestres úmidos, mas pode rolar de algumas espécies viverem em ambientes secos e alguns poucos em água doce. Mas o mais comum é ambiente terrestre úmido mesmo, como é o caso das pteridófitas mais famosinhas da parada, as samambaias. Outros bons exemplos de pteridófitas, além da samambaia, são as avencas e as cavalinhas. A pteridófita é composta por raiz, caule e folha. A raiz serve para fixar a planta ao solo e absorver a água e sais minerais. Agora, você lembra do nosso primeiro vídeo sobre as plantas que eu falei que existe o caule aéreo, o caule subterrâneo e o caule aquático? Bom, no caso da grande maioria das pteridófitas, o caule é subterrâneo. Por isso que na samambaia só dá pra ver aquelas folhas enormes que ficam no caminho da sua cara quando você está na casa da sua avó no interior. E, por fim, as folhas são ricas em cloroplastos, que realizam a fotossíntese. E agora vamos para a parte da reprodução das pteridófitas. Lembra no último vídeo quando eu falei mais sobre a reprodução das briófitas? E que existe a fase do gametófito e a parte do esporófito? Bom, nas pteridófitas também rola isso, mas uma diferença é que, enquanto nas briófitas a fase dominante é o gametófito, nas pteridófitas é o esporófito. E ela também é dividida em duas etapas, a sexuada e a assexuada. Bom, visto que a samambaia é a mais famosinha blogueirinha das pteridófitas, vamos exemplificar usando elas. Vamos começar com a fase assexuada, que rola no esporófito. Mas antes, é importante deixar claro que aquela samambaia que você vê cheia de folhas e tal já é o esporófito. Bom, quando a samambaia vai se reproduzir, rola um negócio chamado brotamento. Nesse brotamento aparecem, nas folhas da samambaia, uma série de brotinhos parecidos com pontinhos, chamados soros. Dentro desses soros existem esporângios fazendo meiose, criando assim os esporos. Quando estes esporos amadurecem, os soros se abrem, derrubando os esporos no solo. Se o solo for úmido e cabível para o desenvolvimento da planta, os esporos germinam e formam o protalo. O protalo é essa paradinha em forma de coração que está aparecendo na tela aí. E ele é o gametófito da samambaia, então entramos na fase sexuada da reprodução. Bom, dentro do protalo são produzidos os anterozoides e a oosfera. Lembra que eu falei deles? São os gametas masculino e feminino, respectivamente. Dentro do protalo existe algo que permite ao anterozoide nadar até a oosfera e fecundá-la. Então, assim que a oosfera é fecundada pelo anterozoide, forma-se o zigoto. E assim, quando o zigoto se desenvolve, forma-se um novo esporófito. Este esporófito crescerá em cima do gametófito, formando então a pteridófita adulta e recomeçando todo o ciclo de vida. Ou seja, cresce uma samambaia em cima do protalo. E isso são as pteridófitas. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo das pteridófitas. Se você não assistiu os vídeos sobre as plantas e sobre as briófitas, corre lá para assistir, porque é bem importante para introduzir o assunto. Aguarde os próximos vídeos, falaremos sobre gimnospermas e angiospermas. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like aqui pra gente, é muito importante para nós. Mostre o vídeo pro seu amigo que tem dificuldade na matéria. Siga a gente também nas nossas redes sociais, estamos presentes e postando direto no Facebook e no Instagram, é só você procurar lá no canal Revisão. Se você quiser dar uma ajuda financeira para nós, o que seria muito importante de coração, acesse o apoia.se/canal Revisão. Então é isso aí, galera. Valeu! Ok, meninos, voltamos então, vamos falar agora das gimnospermas. Essa classe de gimnospermas que a gente vai ver aí agora, né, então, o que é importante você saber aí? Essas plantas aí, elas já têm uma diferença básica aí das duas primeiras.
né? Então, elas possuem, aí, no caso, sementes. São plantas que possuem sementes. O barulho aí que vocês estão vendo, gente, é de cachorro aí, tem jeito, né? Então, esses barulhos de fora aí vai ter que aparecer de vez em quando. Vai desculpando. Então, vamos lá. As gimnospermas, então, são plantas que possuem sementes aí, né, de modo geral. Enquanto as pteridófitas, elas não têm semente, o que diferencia as gimnospermas dela é que tem a presença aí de sementes, então. Essas plantas aí constituem aí o bioma taiga ou a floresta de coníferas, né, no hemisfério norte aí do planeta. Já que está no hemisfério norte aí do planeta, isso quer dizer que elas suportam, então, baixas temperaturas. Então, são plantas que estão numa região onde que a temperatura é muito baixa, né? Então, a transpiração delas é muito pouca, né, no caso. Né? Elas são plantas aí, então, que possuem semente, mas tem que lembrar também que as gimnospermas são plantas que não produzem frutos. Elas têm semente, mas não produzem frutos. Não tem fruto nenhum vindo delas aí. No Brasil, ajuda a compor aí a mata de araucária. Essa mata de araucária, geralmente, ela é localizada nos estados do sul do nosso país. Quais são esses estados? Rio Grande do Sul e Paraná. Né? Então, que tem uma vasta área aí de floresta de araucária. E também parte aí da Argentina. Então, são aquelas árvores altas, né? Então, que possuem, no caso, sementes aí. Só para tentar identificar o que acontece. Enquanto que as briófitas são plantas rasteiras, né? Igual gramas, né? Gramíneas pequenas, as pteridófitas são plantas um pouco maior que possuem raiz, caule e folhas, mas não tem sementes. As gimnospermas que a gente está olhando aí agora são plantas, no caso, que possuem, no caso, sementes, são maiores do que as briófitas e as pteridófitas, então são árvores grandes, igual vocês podem ver agora no slide, né? Então aí tem a foto aí de uma araucária, né? Que é enorme aí, né? A araucária aí, porém, possui raiz, caule e folhas, e além disso possui sementes, só que não possui frutos, de modo geral. É o que essas sementes são aqueles piões, né, que caem dela aí e que ajuda aí, no caso, a proliferar a espécie. Continuando então a falar delas, essas plantas aí adaptam aí, né, a ambientes de clima aí muito frios e temperados, né? No caso do nosso país aí no sul do país, não é uma região gelada como no hemisfério sul, mas é uma região aí de clima temperado, né? Que as temperaturas são mais baixas aí de modo geral. Os estudos afirmam, né, gente, que existe cerca aí de 750 espécies, né, de pteridófitas aí, de pteridófitas aí no nosso planeta. Voltando de novo, de gimnospermas aí no nosso planeta. O que acontece também? Elas não existem flores, não existem frutos, elas possuem, no caso, vasos condutores, ou seja, se elas possuem vasos condutores, elas são plantas vasculares. Se são plantas vasculares, vocês têm que lembrar que para existir o transporte de substâncias tem que ter então o xilema e o floema, só repetindo para ficar bem fixo aí na cabeça suas. O xilema aí no caso é o que vai conduzir a seiva bruta, que vai sair do solo, né, transportando água e sais minerais e passando pelo caule, e o floema é o que composta aí a seiva elaborada, que vem a água e a matéria orgânica também, e também a glicose, que é o açúcar aí. As árvores aí têm copas em formato de cones aí,
e no hemisfério sul, isso é válido para evitar aí o acúmulo de neve sobre elas. Então, para não pesar e ela cair aí, e a neve cair aí tranquilamente aí. Continuando aí, um exemplo desse tipo de planta que a gente tem, igual eu já falei, o pinheiro do Paraná, né, que é esse modelo que a gente está vendo aí do lado direito do vídeo, que é também chamado de araucária, popularmente chamado de araucária, e os pinheiros aí de modo geral, né, que existe aí em grande quantidade aí no hemisfério sul. Agora, a próxima que a gente vai falar é sobre as angiospermas. Essas angiospermas aí, elas são também diferentes, a classe é bem diferente das outras três aí atrás, né? Então, o que acontece? Nas angiospermas aí, são plantas aí que apresentam raiz, apresenta caule, apresenta folha, apresenta flores, apresenta semente e também apresenta frutos. Então, é uma árvore completa, né? Então, indiferente das, só para comparar, das briófitas, que são pequenas, rastejantes, né? Então, musgos de modo geral, as pteridófitas aí, que não apresentam sementes, não têm sementes, as gimnospermas, que têm a presença de sementes, mas não possuem, no caso, frutos. As angiospermas, que é essa última classe aí que nós vamos comentar agora, já são árvores aí, no caso, plantas aí que apresentam aí flores e frutos. Atualmente aí são conhecidas cerca de 250 mil espécies dessas plantas. Todas elas possuem vasos condutores. Só lembrando, possui xilema e floema. Xilema que vai transportar a seiva bruta e floema que vai transportar a seiva elaborada. Existem duas partes dessas angiospermas. Uma parte que a gente chama de vegetativa e outra parte que a gente chama de reprodutiva. Isso também está na apostila aí de vocês e é importante saber. A parte vegetativa dessa planta, ela é composta de raízes, caules e folhas. E a parte reprodutiva dessa planta é composta de flores, sementes e frutos. A parte vegetativa, pessoal, é responsável nada mais, nada menos pela respiração, transpiração dessa planta, fotossíntese, absorção de água e transporte de substâncias. O que é o transporte de substância? A seiva bruta e os sais minerais e a seiva elaborada, que é a água e glicose. Né? Então, essa parte vegetativa aí que é composta, no caso, de raiz, caules e folhas. A parte reprodutiva, que é composta aí de flores, de semente, de frutos, né, é chamada então de parte reprodutiva e é responsável aí pela produção de novas árvores e a perpetuação da espécie delas. Só para lembrar o seguinte, que como que elas possuem aí, no caso, as angiospermas, elas possuem, no caso, flores e frutos. As flores dessas árvores aí, dessas plantas, geralmente elas são muito vistosas, bonitas, né? Tanto pelo lado do colorido, quanto pelo lado da forma. E outra característica também é que essas flores aí, elas exalam aí odor agradável, né? Então, elas são perfumadas. E produzem aí também um líquido açucarado, que é o néctar, né? Que serve aí para alimento aí para a abelha e outros animais. E também com isso eles vão alimentar desse néctar e aí perpetuar essa espécie. Os frutos também contêm e protegem as sementes, né, de modo geral. Então a semente geralmente fica dentro do fruto protegido por ele e muitas vezes aí são coloridos, né? Boa parte dos frutos aí são bastante coloridos aí para chamar a atenção, suculentos e atraentes e saborosos. Exemplos aí de angiospermas a gente tem bastante. Podemos citar aí posso citar desses exemplos aí o maracujá, né, que pode ter, se você olhar, tem fruto e a semente está dentro do fruto, árvores de macieira, que é a maçã, laranjeiras e abacateiro de modo geral. Vamos ver um vídeo aí agora sobre angiospermas, né, que é o último vídeo aí para a gente fechar e logo em seguida
eu vou pedir para vocês resolverem as atividades aí desse capítulo e eu vou ficar guardando aí qualquer tipo de dúvida que aparecer, né, sobre a resolução, e vou ficar disponível aí para vocês aí tirarem dúvidas também comigo aí durante o momento que vocês estiverem aí resolvendo as atividades. Vamos seguir o vídeo então. As angiospermas são plantas com flores e que apresentam sementes dentro de frutos. São exemplos de angiospermas o hibisco, a roseira, o coqueiro e a grama nos jardins. O ciclo de vida das angiospermas possui o esporófito como fase dominante. Da mesma forma que nas gimnospermas, o gametófito tem papel reduzido no ciclo de vida dessas plantas e se resume a apenas algumas células.